Olá, pessoal. Mais uma vez, nós aqui em mais um episódio. É uma satisfação muito grande. Eu, de novo, Murilo, juntamente com a minha parceira Carol, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, entregando conteúdo para vocês. Tá? Dessa vez, de novo, uma dupla, né? Mulherada de novo. Mulherada tomando conta, ó, te cuida. Mulherada de novo aqui. E dessa vez para a gente é papo de correspondente, né? Então nós vamos tratar aqui da jornada, não só o correspondente, né? Mas tudo que envolve o trabalho do correspondente, toda a jornada do financiamento habitacional. Então você aí corretor, você construtor, você que tem aí a sua imobiliária, você que é comprador de imóvel, vendedor. Então fica de olho que o papo aqui hoje vai ser muito bom dentro dessa jornada toda do financiamento habitacional. Tenho certeza que vai ser de grande valia para cada um de vocês, tá? Antes disso, passar a bola para a Carol, dar um recadinho aí para cada um de vocês. Olá, pessoal. Então, antes da gente apresentar nossas convidadas especiais hoje, vai bombar essa mesa aqui. Fiquem atentos, hein? 4 correspondentes fortes aqui, falando tudo de jornada de financiamento para nós, para todos vocês. Antes disso, entre no nosso canal, também falando da nossa empresa. Nós somos correspondentes bancários, como o Murilo falou. A nossa empresa é Contrate Consultoria, fica no centro de Cachoeirinha. Então, corretores, fiquem atentos. Passem lá para tomar um café com a gente. E hoje vai ser um dia bombástico aqui. Nós temos 2 grandes convidadas que vai falar para nós, vai compartilhar com a gente o dia a dia delas. Também muitas ideias vão surgir hoje aqui. Tenho certeza que, a partir de hoje, o mercado imobiliário vai dar uma estremecida aí, não é? E já aquela ideia também de... São 2 convidadas, cada uma tem o seu próprio escritório, né? Como correspondente. Então, não é a sociedade como eu e a Carol, cada uma tem o seu escritório, e meio que já quebrar aquela ideia assim, de que os correspondentes se competem, né? Eles se completam, na verdade, eles se completam. Então, a ideia de trazer essas 2 aqui para a mesa, cada uma aqui de uma região, a gente vai explorar isso aqui, região do estado do Rio Grande do Sul. Então, nada melhor do que já trazer para a mesa essas 2 feras aqui que a gente tem no setor de correspondente bancário, a Eduarda Doro, né, da ED Assessoria, obrigado, viu, Duda, e a Ibrahima Soares, né, da IS Soluções Financeiras. É isso, então muito obrigado a cada uma de vocês estarem aqui. A gente já tem um passado também profissional, atuamos juntos em outras empresas, em outras atividades corporativas, vamos falar sobre isso, mas não deixar aí de agradecer a presença de cada uma de vocês, né, o esforço para estar aqui hoje, para a gente tratar de tanto assunto bacana. Obrigado, tá? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, com certeza. Pessoal, então, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, né? Eu acho que esse momento é muito importante, exatamente para mostrar isso, né? Que o correspondente, ele é união, né? Não é separação, não é como uma competição. Um precisa do outro para que a gente possa evoluir juntos. E eu vou me apresentar um pouquinho, então, para vocês. Meu nome é Eduarda Doro, eu tenho 36 anos, eu tenho 4 filhos, mas calmem, gente, eu não sou uma parideira. Eu tenho 2 filhos... Me ganhou, então. Te ganhei. Mas eu tenho 2 filhos humanos e 2 filhos pet, que eu brinco que os pets são filhos também, né? Porque dão trabalho, custa igual. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, tenho MBA em liderança e coach, sou empresária, né, empreendedora, tenho 2 empresas, então eu tenho um salão de beleza e tenho o escritório lá em Pelotas. A gente está abrindo um outro escritório em uma outra região do Rio Grande do Sul também, um outro CCA. E trabalho com a Caixa há mais de 20 anos, né? Então, não me perguntei a idade. É melhor não fazer a conta aí. Já não está cozinhando ali, né, na primeira-feira pura. Mas a gente tem uma parceria com a Caixa de mais de 20 anos e, como correspondente bancário, tem há 2 anos, né, e meio. Então, a gente está aí nessa luta diária, né, que é ser o correspondente bancário. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, muito obrigada pelo convite. Reforçando mais uma vez o que vocês trouxeram, de fato, a gente tem muito a se agregar um com o outro, né, nessa parceria. Quero me apresentar também um pouquinho, eu sou a Ibrahima, né, mas todo mundo me chama de Ibra. É Ibra, que fica mais fácil. Eu, então, hoje atuo lá na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul. Eu sou casada, eu tenho um filhote maravilhoso, meu gato lindo, meu filho Felipe. Estou na Serra já faz algum tempo, porque eu não sou natural de lá, sou natural lá da fronteira, mas eu estou atuando ali em Caxias já faz alguns anos, enfim, que eu resido por ali. Trabalho com a Caixa há mais de 15 anos.
Já passou de 15. Então, somando essa mesa aqui, nós vamos ter uns 100 anos de Não, caixa. a gente não vai falar muito sobre isso, a gente só vai trazer. Né? Com o correspondente já faz uns 3 anos que a gente já está atuando com o correspondente. E a gente vai trazer aí um pouquinho também da nossa jornada para a gente trocar muitas ideias. Show, vai ser muito bom. Antes de tudo, né, a gente pensando aqui, como o Murilo falou, sempre tem aquela primeira percepção que o correspondente compete. E hoje a gente vai quebrar esse paradigma, que eu acho que é muito importante para o mercado. E a gente levar para os nossos ouvintes o conteúdo, que eu acho que isso é o mais importante do que pensar nessa questão da concorrência. Então, o nosso convite foi pensando nisso mesmo. E além de respeitar e já conhecer o trabalho de vocês duas, né? Então, falando da questão da experiência de vocês como correspondente e também falando da questão da experiência de vocês na Caixa, que a gente conheceu na época da corretora. Vocês não exploraram um pouquinho, mas eu vou falar aqui. São duas excelentes profissionais na época da corretora da Caixa. Conhecem praticamente todas as agências do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Conhece muito, né, de produtos bancários. Então, agregou aí o conhecimento de vocês na Caixa e agora com o correspondente, que tem tudo a ver com a gente também, com a nossa história profissional. E hoje a gente vai falar aqui de jornada do financiamento. Acho que, para começar a jornada do financiamento, o ponto inicial, na visão de vocês, por onde o corretor, por onde o cliente começa. Então, a gente tirando aqui as nossas conclusões como correspondente, a gente identificou que seria a simulação. Então, na visão de vocês, o que é importante na simulação? Começando pela simulação, quais são os pontos importantes que a gente pode passar esse conteúdo para os nossos ouvintes? Eu entendo na questão da simulação, até porque o primeiro contato é a simulação. Então, quando as informações estiverem mais fidedignas com relação ao que o cliente, de fato, tem na sua realidade, eu acho que se torna mais coerente quando tu for apresentar a proposta em si. Porque tu fazer a simulação só por fazer e não ter os dados mais precisos, eu acho que talvez possa causar algum desencontro, vamos dizer assim. Porque daí ele cria uma expectativa de uma simulação que tu fez com uma informação que não era coerente, não era correta, e está pensando naquilo no momento da contratação. E aí a gente sabe que a gente evolui. A simulação, de fato, é uma simulação, né? A gente precisa evoluir dentro disso. E aí, sim, vem outros quesitos que a gente vai estar trazendo daqui a pouco, mas a simulação ela é primordial no sentido de ser fidedigno à tua realidade. Que a gente não monte coisas, que a gente não crie, né, um cenário que esse cenário não se exista. Sim, Então, exatamente. E muitas vezes tu fecha o negócio assim, né, Elias? A gente fecha, tu tá com a simulação e o cara olha e diz, não, isso aqui tá dentro da minha realidade. Não, essa parcela é o que eu posso manter. E ali vai indo. E aí, quando fecha o negócio, efetivamente, está bem diferente da expectativa. Acho que a palavra ideal aqui é a expectativa. Isso, gerar expectativa no cliente e não frustrar. Entender assim, que a simulação ela não é a contratação. Exatamente. Então, ela só vai mostrar se realmente eu sou... Se está dentro das minhas condições de adquirir aquele bem que eu pretendo comprar. E a simulação é o melhor dos cenários, né? Onde ali na simulação versus a renda, ele está pegando, está dando o máximo de 80%, que é a Caixa que financia o máximo de 30% da renda, que a gente vai saber se aquilo vai ser efetivado depois, na hora da avaliação, que é depois, gente. Tem o passo a passo. Mas, assim, eu entendo que a simulação é muito importante, né? Então, eu trabalho bastante com os corretores na questão de saber fazer a simulação. Por quê? Porque quando o cliente já achou o imóvel, né, e ele vai para a simulação, naquele momento o corretor ele pode ganhar ou não o cliente, né? Porque se tiver uma informação divergente, né, daqui a pouco a simulação ela não sai com o valor que caiba, né, no orçamento do cliente, né? E com isso daqui a pouco pode perder uma venda. Então, quanto mais fidedigna for a simulação, mais fácil é do corretor conseguir fechar a venda, né? Então, esse momento ele é o primeiro, né, que tem o primeiro contato com o processo de financiamento e eu acredito que é um dos mais importantes, né? Eu vejo que a simulação ela também tem alguns fatores fundamentais, que é a questão do enquadramento do cliente. Por exemplo, hoje tem alguns programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, o Procotista e o SBPE.
Então, tem diferenças ali em relação a enquadramentos que são importantes a gente falar hoje aqui, esclarecer isso, porque eu vejo, pelo menos na minha região, as principais dúvidas estão na simulação. Quais são os pontos chaves para enquadramento lá do Minha Casa Minha Vida, FGTS para cotista, e já ir para o lado lá do SBPE, que já vai para uma taxa maior, né, um pouco mais, um pouco diferente dos projetos. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, porque na hora que a gente coloca as informações no sistema, vai abrir aquele tanto de telas lá, que aí vem aquela dúvida, Jesus, para onde é que eu corro? Às vezes o corretor manda fotinho, né? Onde eu coloco aqui? Onde eu clico aqui? Carol, dentro da tua colocação, o que eu entendo, tá? O SBPE é uma simulação mais fácil, vamos dizer assim, de fazer, porque não faz diferença se o cliente tem 3 anos de carteira, se ele tem dependente, porque a taxa de juros não vai mudar em relação a se ele tem ou não se a gente colocar lá os 3 anos ou o dependente, enfim. Porém, no Minha Casa Minha Vida, isso faz total diferença, né? Porque se o cliente ele tem 3 anos de carteira, ele vai ganhar 0,5% na taxa de juros. 3 anos de FGTS, gente, né? Carteira assinada, contribuição lá do FGTS, ele tem 0,5% de desconto na taxa de juros. Se ele tem dependente, ele vai ganhar um subsídio maior. Então, para o Minha Casa Minha Vida, eu acredito que essas informações, assim como a renda correta, né? Porque muda de bloco ali, de faixa, né? Para também ser beneficiado com subsídio, eu acho que seriam essas 3 informações, né? A renda correta, se tem 3 anos realmente, né? E se ele tem um dependente, que isso muda totalmente a simulação do cliente, né? Sim. Tu sabe que na minha região, quando a gente faz isso, principalmente, e eu tenho isso bem acordado, inclusive até com os corretores, eu geralmente não coloco todos esses benefícios, porque já aconteceu. Deles entenderem que tem os 36 meses... enfim, tu acaba fazendo a simulação, coloca todos os benefícios ali, a pessoa sai crente que é aquela parcela ali que vai dar. E aí não tem os 3 anos. E daí, quando a gente vai fazer as consultas, que a gente sabe que tem que passar por todo o processo, tu vê que não tem. Né? Então, e não consegue o subsídio, são detalhes. Né? Então, essa questão do enquadramento, claro, tirando a questão do valor do imóvel, para cada região tem a sua, mas a questão da renda... eu sou bem cautelosa quando eu passo isso, porque daí eu já explico com essa questão se você tens essa condição de ter os 3 anos, enfim, né, de como que seria, e a taxa balcão. Na verdade, é bem nessa linha que eu procuro atuar. Dentro da taxa balcão hoje, tu tens essa condição. Dentro desta condição, como que vai ficar a tua parcela? O que nós podemos melhorar ao longo do processo do teu financiamento? E aí eu vou trazendo os outros benefícios para a gente conseguir... Começa com o pior cenário e aí depois vai melhorando, vai dando notícia boa. Então, assim, ó, eu sou cliente aqui hoje, tá? Eu tenho 3 correspondentes aqui para assessorar a minha conta. Fizeram a simulação para mim, ok. A parcela lá, opa, isso aqui eu consigo pagar, tá dentro aqui da minha margem, né? Então, beleza. E agora? Qual o próximo passo dentro dessa jornada? Simulei, ok, vamos lá. Vou comprar. Essa é a melhor frase. Essa é a melhor frase. É porque, assim, ó, aparentemente está tudo lindo só na simulação, mas vamos lá, né? Qual que é o próximo passo? Eu quero comprar esse imóvel, já vi que eu tenho condições de pagar de acordo com a simulação, tá? Então, e aí? Deixa eu só fechar essa parte da simulação. Então, resumindo, que nós falamos aqui, para a simulação, é importante, então, o valor do imóvel, dependendo do município, a renda do cliente, se tem os 3 anos ou não, e aí se tem imóvel também é importante para poder se enquadrar no projeto Minha Casa Minha Vida, para cotista ou não, aí vai para a SBPE. Fechou isso aqui, tem a simulação, passei por essa etapa, aí o cliente ficou feliz agora. Parece que esse nosso cliente vai comprar um imóvel de 3 milhões. Opa! Vai dar briga agora. Vamos lá, que está melhorando esse negócio aí. Me ajeitei na cadeira. Eu também.
Então, o segundo passo, Carol, qual seria o segundo passo? A entrega de documentações, né? Por quê? Porque a gente só vai conseguir saber se vai efetivar essa simulação depois que o cliente entregou a documentação e a gente faz a avaliação, né? Então, o segundo passo seria pegar, arrecadar o documento da documentação do cliente para que a gente possa colocar no sistema da Caixa e aí sim o sistema da Caixa, que é interessante, importante falar que todo correspondente ele tem o mesmo sistema, então assim, se aprovar comigo, vai aprovar com a Carol, com a Ibra, e se reprovar, vai reprovar com todo mundo, se condicionar, vai condicionar. Isso é legal falar, porque tem no mercado essa coisa, aprovou com fulano, vai ter que aprovar contigo. Agora vai ter que passar esse negócio. Aí a gente chega a fazer um sinal da cruz ali, meu Deus, agora tem que aprovar. Ou aprovou tanto contigo, eu quero que tu aprove mais. Eu já passei por essa situação também. De fato. Isso que tu trouxe é fundamental. Nesse cenário, a aprovação é do cliente, não é? O CCA, né? Não é o correspondente. O sistema é único para todas nós. Todos nós utilizamos o mesmo sistema para fazer tudo. O sistema avaliando o cliente. Exatamente. O que muda, daí, só para a gente deixar, né? Por que acontece, por exemplo, vou fazer um contraponto aqui. É um cliente que aprovou o crédito lá na Ibra, no correspondente da Ibra, tá? Tem o quê? Uns 30 dias. Foi lá, aprovou 100 mil liberados. Eu Murilo foi lá na Ibra. 3 milhões. 3 milhões lá na Ibra aprovou. Bonito. Aí ele procurou o imóvel, não achou, passou 30 dias. Aí ele apareceu com outro imóvel, uma outra proposta, com uma outra situação e veio para o meu correspondente. E aí eu tenho que aprovar novamente. Eu não posso usar essa aprovação feita lá na Ibra. Tem que cancelar, né? Tem que cancelar e fazer uma nova aprovação aqui no meu código. Isso. E eu felizinha, 3 milhões. E aí reprovou. A Carol fez alguma coisa errada. Vou matar a Carol. E aí, gente, onde que eu quero chegar? Nesses 30 dias, o comportamento desse cliente pode ter mudado no mercado financeiro. Ele pode ter se comprometido com uma outra parcela, pode ter acontecido alguma coisa nesse período dos 30 dias, onde naquela primeira avaliação não pegou esse comprometimento, que agora pode acontecer de pegar. Então, eu tive um caso, Carol, assim, o que a pessoa não entende é que quando a gente faz a avaliação, tu tem uma liberação de uma concessão, tu não teve essa concessão ainda, tu não fez a contratação. Uma pré, né? Eu tive uma situação de um cliente em que a gente fez a avaliação, um imóvel de 250 mil, tudo certo, a engenharia eu recebi ainda coincidentemente no outro dia, foi muito rápido até o processo dele. Quando eu fui contratar, eu não consegui contratar. E daí eu disse, não, fiz alguma coisa errada, comecei a procurar coisas e tal, não devo ter feito alguma coisa errada. E ali, mas nisso, gurias, eu juro que eu já estava tendo... Eu estava aqui, né? Eu digo, meu Deus! Aí o cliente saiu no dia em que eu fiz tudo, nós fizemos tudo, ele saiu no dia em que ele saiu de dentro do escritório, que eu disse para ele não aprovou, e eu ainda comentei, e eu tenho anotado, eu dei anotado para ele, cuidar a questão do crédito, porque eu anoto. Porque às vezes é tanta informação que a gente fala para o cliente e o cliente não se dá conta. E na simulação eu anoto tudo. Bom, minha simulação é um rabisco só, mas eles saem de lá com tudo. Ele saiu e comprou um carro de 82 mil. Ou seja, aquela parcela em que eu tinha conseguido a liberação para ele, porque o que a gente precisa entender? 30% da renda bruta desse cliente é o que a gente consegue utilizar para fazer a dita da aquisição. E daí, se ele saiu dali e usou aqueles 30% que eu tinha liberado para ele para fazer a concessão de um outro financiamento, de alguma outra aquisição de um bem, ele não tem mais os 30%. Comprometeu a mais. Ele comprometeu. Então, de fato, a gente tem a liberação. Ou seja, tu já viu que tu tem sim como conseguir esse valor do financiamento. Porém, até a gente assinar esse contrato, eu preciso que tu tenha um cuidado, né, com a tua vida financeira, que tu cuide para não fazer contas, não emprestar teu nome. E aí a gente começa, né, toda aquela historinha. Se antes eu já reforçava ela, e essa situação, tu imagina depois que eu passei por isso. Por Deus. Mas assim, o que eu abro muito caixinha de perguntas, né, no meu Instagram para os corretores tirarem as dúvidas. E um dia veio, né, isso, qual é a tua margem de efetividade? Né, de aprovação. E eu disse, gente, isso... Não fiz esse cálculo. É muito alto. Eu não fiz esse cálculo. Mas, na verdade, o que eu trouxe? O que a gente está colocando aqui, que se aprovar comigo, vai aprovar contigo. A não ser que tenha, né, mudou o cenário daquele cliente, ou que teve uma renda
teve uma renda informal que foi informada, agora não foi mais, né, não informou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tinha um cônjuge, agora não tem mais cônjuge. E se não, né, na prática é para aprovar em qualquer CCA, reprovar em qualquer CCA e condicionar em qualquer CCA. Né? Não, e um ponto também bem importante citar, que a agilidade dessa avaliação está muito na documentação correta ali, né? Exatamente. exato. Porque, assim, ó, daqui a pouco enviou um monte de documento, mas faltou Faltou o e-mail. faltou uma informação que já é é. suficiente para travar a avaliação. E daí a gente tem que ir atrás de toda a documentação, a mínima exigida, né? Vamos assim dizer, para poder finalizar uma avaliação. Aí de posse, sim. De 100% da Da documentação correta. documentação, aí é rápido, aí agiliza. Exato. Existem várias propaganda não, é mais a publicidade de vários correspondentes dizendo em tempos, né, de retorno. Mas é muito mais preciso a gente informar que se a documentação estiver 100% correta, aí sim é rápido, é ágil a gente dar o retorno dessa avaliação. Exatamente. Isso também vai depender, por exemplo, se o cliente entregou toda a documentação certinha, a gente tem a questão também sistêmica, que às vezes depende, né, de estar ok Exato. o sistema. E uma terceira variável é se o cliente já tem uma avaliação lá na IBRA, a agência precisa cancelar essa avaliação. Eu, como correspondente, só cancelo avaliações que eu fiz. Exatamente. Então, isso é importante falar, porque a gente depende daí de um comando que é feito na agência, que às vezes a agência tenta fazer, às vezes demora 1 hora, 2 horas, e a gente fica aguardando esse cancelamento. Eles entendem que entregar as coisas pela metade vai te adiantar de alguma forma, né? Mas a gente sabe que não adianta. Porque para te passar para uma outra tela, tu precisa de ter todas as informações ali. E daí, enfim, acaba... Sim, acaba, na verdade, gerando uma expectativa para o corretor ou para o cliente de que, entreguei a documentação, já começa a olhar no relógio. E aí, a gente também se sente pressionado para dar a resposta e acaba que vem faltando alguma documentação. E muitas vezes acaba só gerando uma ansiedade e não tem a resposta efetiva, né? 2 minutinhos antes da gente iniciar aqui, eu tinha recebido uma documentação e aí o parceiro mandou, tá tudo prontinho, né? Ele perguntou, quanto tempo tu consegue me responder? e esse cliente específico tem uma avaliação do CCA. Eu digo, olha, primeiro a gente precisa da liberação do CCA. Aí o contra-cheque estava vencido. Tu precisa me mandar o contra-cheque atualizado, senão também a gente não consegue, né? Então, assim, tem todos esses detalhes. Às vezes, na ânsia, né, de agilizar o processo, o corretor manda a documentação, mas não confere ali se está, em especial, o contra-cheque e comprovante de residência que tem data, né? Então, isso atrapalha bastante a agilidade do processo, né? Vamos considerar, então, que está tudo certo. Não, Chegou a documentação certa. A minha documentação está toda. Fizemos a minha simulação, tá ok, né? A minha documentação, tudo certinho. E agora, o que vocês vão exigir de mim mais aí? Porque eu entendo que o que acontece hoje, né? O cliente está pipocando com vários corretores. Então, quanto mais rápido a gente fizer aquela avaliação, a gente vai conseguir reter esse cliente com o teu parceiro, né? E acontece muito, a gente avaliou de manhã e de tarde já tem CCA pedindo cancelamento. Por quê? Porque a gente recebeu daqui a pouco ao mesmo tempo, com pouca diferença, e quem avaliou primeiro reteu o cliente, né? Consegue reter o cliente. Tá, aí assim, eu queria puxar as respostas da avaliação. Mas então agora eu fui. A gente já está lá na avaliação, né? Entregou a documentação, terceiro passo. Avaliou. Terceiro passo. Avaliou. Dentro dessa jornada, já entreguei a documentação, tá tudo certo. Eu fui avaliado. O sistema dá a resposta da minha avaliação. Então, o que a gente tem lá? Aprovado, né? Reprovado, condicionado. É isso? Vamos deixar o aprovado por último. Né? Que é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, então vamos tratar aquela dor maior que é reprovado e condicionado. Queria que vocês falassem um pouco sobre esses dois pontos e de como atuar em cima dessa resposta. O cliente, primeiro ali, o que foi reprovado, né, e o condicionado. Quando eu tenho cliente reprovado,
A primeira coisa que eu tento descobrir junto com a agência é o porquê que reprovou. E geralmente dá, né? Tem ali uma mensagenzinha que diz capacidade de pagamento, capacidade de pagamento familiar. e tal. O que eu vou atrás? Eu vou atrás de saber, de fato, como que é a capacidade de pagamento desse cliente. Como é que está o comprometimento dele dentro do mercado, né? A gente sabe que a gente não consegue ter essa informação através dos nossos sistemas, enfim, mas eu sempre reporto isso para a agência para eles poderem estar me encaminhando. E aí eu vou conversar com esse cliente, porque lá tem o comprometimento dele até 180 dias. Então, vai aparecer se é cartão, vai aparecer tudo, né? Então, eu trago isso para o cliente. Olha, a gente está pedindo uma parcela de 1.000, mas tu tem aí um comprometimento de 5. Então, de fato, tu já tem tua margem tomada. E a gente não tem como saber disso antes sem a gente conseguir avaliar. A agência, ela também não tem como consultar esse CPF para nos passar sem eu ter a avaliação, né? Então, precisamos passar, né, pela questão da avaliação. Então, na questão do reprovado, eu procuro muito trazer para o cliente a realidade dele financeira, né? Tua capacidade de pagamento é tal e a gente precisa disso. Então, como é que a gente pode trabalhar num curto, médio prazo, enfim, quais essas contas tu está conseguindo quitar? Enfim, trabalho muito nessa linha, tá? E muitos já fizeram alguma quitação, alguma amortização e ainda não baixou esse comprometimento no Banco Central, porque não deu ainda o prazo. Não deu prazo, porque ele é atualizado de 660 dias. Então, tem mais esse detalhe. São todos os detalhes que a gente vai cuidando até para poder dizer. Daqui a pouquinho eu ligo e ele me diz, não, mas eu já paguei todo esse cartão. Beleza? Então, quem sabe na próxima atualização a gente consegue rodar de novo, né? Quando a gente fala em condicionado, eu sempre digo para o cliente assim, olha, a gente está pedindo uma parcela de R$1.000. A Caixa, ela está te dizendo que 30% seria os R$1.000. Ela não está te negando, ela está te dizendo que os R$1.000 tu não consegue ter, porque tu já existe um comprometimento da tua renda, mas 500 tu consegue ter. Então, ela condicionou a parcela de R$500. Aí eu vou lá, boto dentro do simulador e mostro. A gente estava precisando de 100 mil de financiamento, mas tu só vai conseguir 60. Um exemplo, né? Perfeito. E daí eu mostro para ele como é que é e explico por que condicionou. Porque não é que... Porque muitos, assim, eu já ouvi isso várias vezes. Não quer me liberar o crédito porque eu não devo. Porque não é que tu não deva. Tu deve, tu tens um pequeno comprometimento, vamos dizer assim. Sim, já versus da tua renda, entre aspas, uns 30%. É como se o banco tivesse exatamente falando, olha, eu te empresto desde que seja esse valor. Dessa forma. Não esse valor que você pretende, mas um valor menor. E eu não estou negando. E é o embasamento, embasamento do banco para isso, que ele tem o cruzamento da base de dados dele, que ele puxa essas informações, então está completamente embasado para fornecer isso. Olha, eu não vou te liberar os 200 mil, mas eu vou te liberar os 120. Mas dentro do... Desculpa, Carol. Não, é só complementando o que a Ibra falou. Até, eu acredito que faz uns 2 meses, mais ou menos, no caso do SBPE, tinha uma questão da liberação para os clientes só com rating A. E aí mudou, né? Porque aumentou um pouco a taxa de juros, abriu um pouquinho a torneira. Aí foi para o rating B também. Então, isso também é importante. Só que a gente só sabe o rating depois de avaliar. Exatamente. E aí é o caso que a Ibra falou. Ali no condicionado, o que a gente cuida também? Porque muitas vezes o cliente ele tem uma renda formal e uma renda informal, né? E aí, às vezes, o banco acata os 30% da formal somando, né? Formal com informal. E, dependendo do rating do cliente, ele não acata os 30% considerando a renda informal. Então, o que a gente trabalha lá também? Quando o cliente ele tem essa renda informal, é agora, né? Que a gente está num momento muito importante, e eu bato bastante nisso, que é a questão de tu declarar e formalizar a tua renda, né? No imposto de renda, onde já aconteceu várias vezes, inclusive de cliente reprovado, que foi lá, formalizou a renda dele e a gente conseguiu os 30%, conseguiu o cliente que estava reprovado aprovar, né? Então, cada caso é um caso. Né? Então, às vezes vai ser porque ele tem a margem comprometida, às vezes vai ser porque a renda dele não é 100% formal, né? Então, cada caso é um caso e a gente precisa identificar qual é e dar a melhor orientação ali para a gente conseguir... E analisar individualmente, né? Exatamente. Não é porque aconteceu com o outro, vai acontecer comigo também. Né? Eu acho legal o que a Ibra falou no início, sempre estudar o porquê. Que às vezes tem solução. Tem muitos casos que, claro, realmente está muito comprometido. E aí a solução seria quitar ou amortizar as dívidas que tem no mercado. Mas tem muitos casos
E aí, o caso da Duda agora, que saiu da renda informal e foi para formalizou no imposto de renda, e aí avaliou de novo e O sistema deu já certo. entende de uma forma Então, é legal. entender também algumas formas de facilitar, de aprovar de uma forma de aproveitar diferente. aquele cliente, Isso. né? Então, Mas não custa dar opções, né? É quando a gente está analisando o que tu está ali fazendo que tu vai... olha, na época de imposto de renda, o que eu pego todos aqueles clientes condicionados e digo para os escritórios, esse condicionou, vamos ver se a gente consegue formalizar a renda, vamos tentar buscar esse cliente e resgatar para tentar, né, efetivar a venda, e a gente consegue fazer vários, assim, né? Aprovar vários e o corretor vende, o cliente fica feliz, a gente fica feliz. Sim, sim. Sim. O que é bom a gente sempre salientar é que a gente quer que aprove. Exatamente. Né? Sim, imagina. Então, a nossa alegria, né, quando a gente está lá no escritório, o sorrisão vem quando dá Claro. aprovado. Quando Claro. dá condicionado, reprovado, daí já dá aquela... vamos ter que... Eu dou treinamento nas imobiliárias, né? E nesse momento, Murilo, eu coloco lá, condicionou. Aí eu tenho uma telinha onde entra um homenzinho com uma arma, assim, querem matar o correspondente, mas a culpa não é do correspondente. Sempre vem a gente se sente assim, né? E o pior que é. Aí a gente vai pro último, que é o melhor dos mundos, né? Que é o aprovado. Então eu fui aprovado. Esse aí, sabe o que tem que acontecer, Murilo? Aí a gente aprova, faz uma oração para que o cliente não desista da compra, né? Agora. Ele não desista da não compra, faça não nada. faça dívidas, se comprometa a fazer toda a questão do financiamento. Aí vai indo as orações ao longo dos dias. Não, isso aí é um ponto que acontece a todo momento, né? O cliente talvez já pensa assim, ó, poxa, o banco já aprovou o crédito para mim. Aí sai e faz a compra lá, financia o bem carro e comum. tudo. Só que esse processo ainda foi uma aprovação, ele não foi finalizado ainda. Então vai impactar com certeza lá na frente aquilo que está aprovado agora. Só finaliza quando? Quando realmente Quando assina, Quando né? volta do registro, porque já deu coisa lá no registro. não pode garantia, contar. verdade. É uma aprovação, uma questão assim, a gente está montando o processo. Então é uma etapa vencida, mas ainda não é a assinatura, a finalização daquele processo. Aprovou o seu crédito? Fica quietinho, espera finalizar. Não É uma por favor. pré-aprovação, É uma né? pré-aprovação. Lá a gente trabalha muito isso, é uma pré-aprovação, porque ainda tem várias outras etapas, né? E digo, olha, só está concretizado quando assina na caixa. Ainda tem lá e depois ainda tem o... Até lá, por favor. Se comporte. Ajoelha no milho, reza para não... Não, e já aconteceu alguns casos onde estava lá, marcamos, veio da conformidade lá no finalzinho praticamente, marcando a assinatura, aí apareceu uma restrição. Então, isso também, além do comprometimento, tem que cuidar a questão das restrições também, SPC, Serasa, enfim, né, para não chegar na última hora e a gente tem que refazer. Porque isso é checado no início, é Na checado última. também no final. Né? Então, não pode descuidar em nenhum momento dessas A gente etapas. nem consegue mandar para o próximo passo, né? É. Que é a conformidade depois da aprovação. Porque se tu faz a avaliação do crédito, não está com restrição. Aí, quando tu vai mandar para conformidade, abriu restrição. Já não pode, aí né? já tranca ali. Tá, pois é. Aí eu fui aprovado nos 3 milhões, tá? Não fui, mas fui. por vocês eu fui. Fui aprovado. Então, a minha avaliação, ok, aprovei, eu tenho renda, tenho tudo comprovado, beleza, aprovou. E aí? E aí, agora? agora é o próximo passo. A minha né? renda formal, tá? Formal. Formal. Não, porque tu, tudo, né? tudo Tu é bonitinho. chique, né? Tudo Fino, certinho. é fino. Eu só... Então, aí a gente passou pela simulação, a gente passou pela fase de documentação, tudo Documentação. certinho a documentação. A gente entrou no sistema, avaliou o Murilo nos 3 milhões, deu tudo certo, Não aprovou. condicionou. Não. E aí agora a gente escolheu o imóvel? Já tem o Já, imóvel? Já sabe, Já. tudo certo? Já. Então a gente vai para essa fase Esse agora. imóvel é o quê? É novo? É usado? É usado. É usado. É. Isso a gente tinha que saber lá, né? Eu ia falar. Então, se for um imóvel usado, porque daí o que acontece, né? É outro ponto que é importante. Para a simulação, a gente tem que saber qual é o tipo de imóvel, né? Porque se eu simulei e aprovei num imóvel novo, o cliente resolveu mudar para o usado, Vai mudar de novo. eu tenho que cancelar a avaliação e fazer uma avaliação pois para o é. imóvel. Isso é importante a gente Então, não é trazer. somente aprovar o crédito
E eu escolho qualquer agora imóvel. vou procurar o imóvel agora. Não, eu tenho que saber exatamente o que aquele cliente quer comprar. Se ele é um Minha Casa Minha Vida, né? Se ele é um Minha Casa Minha Vida novo, usado de empreendimento, se ele é construção de terreno e construção, se ele é um SBP. Então, a gente sabe tudo no teu caso, né? Que é 3 milhões, é o SBP. Eu ia falar, não tem. É porque vai fazer tudo isso lá desde o início para aquele imóvel Para específico. aquele imóvel específico. E cada tipo de imóvel tem um andamento diferente, né? Então, no teu caso, que é um imóvel usado e é um SBP, a gente vai precisar solicitar uma engenharia, né? Que o engenheiro, depois, aí a gente pega a matrícula, solicita a engenharia, e aí o engenheiro tem 10 dias para fazer a engenharia e colocar no sistema nos dando ok ou não, né? E aí, como é um imóvel de 3 milhões, ele é perfeito, ele não tem nenhum problema. Tá assim, né? Então, assim, o engenheiro foi lá e deu, e um dia, até vou pedir depois esse engenheiro, porque ele vai só para ele, porque lá em Pelotas não leva um dia para colocar no sistema. Nossa, muito O que eu acho legal também nessa fase, Murilo escolheu o imóvel dele, provavelmente já estava namorando o imóvel, porque a gente avaliou, né, no SBPE. Tu deu ok do imóvel, Carol? Já dei ok. 3 milhões. 3 milhões. Só quero ver a dívida. Só quero ver pagar a prestação. E aí, o ponto é essa matrícula. Eu acho que é importante a gente, antes de ir para a engenharia, dar uma analisada nessa matrícula. Eu sempre falo lá no escritório. Chega a matrícula, a gente fica naquela ansiedade de logo já pedir engenharia, mas dá uma olhada. Vê se nessa matrícula os vendedores estão ok, se esses vendedores estão... O estado civil desses vendedores estão atuais, porque a pessoa pode casar, pode separar, pode, né, acontecer alguma coisa ali no meio do caminho e não está ok. Se tem dívida, se não tem dívida. Se tem dívida com a Caixa. Se tem dívida com a Caixa. Se o imóvel não tem alguma dívida, por exemplo, IPTU é uma discussão que até ontem eu larguei uma caixinha de pergunta, uma resposta lá, porque o IPTU ele não está no checklist da Caixa, mas no ITBI, para puxar a guia, não pode ter dívida de IPTU. Então, lá no final vai trancar, né? Mas a gente vai falar depois dessa parte aí. Então, é importante olhar a matrícula, entender a matrícula. Se tem, por exemplo, uma matrícula com penhora, nós já pegamos lá. Chegou tudo bonitinho, corretor, ansioso. Olhamos lá, penhora de condomínio. As orelhinhas já caíram. Então, cuidar isso, não, né? É primordial, também, né? É primordial. A matrícula, eu tenho várias situações assim. E eu, de fato, eu leio. Eu imprimo a matrícula, eu me dedico àquilo ali para me poder entender e ver o que precisa ser feito. Eu estou, na verdade, com esse mês, acho que todo esse mês ele resolveu, assim, todos os vendedores resolveram ter algum probleminha nessas matrículas. E eu estou com casos nessa semana, assim, muito aflorados com relação a isso. De falta de averbação, as pessoas compraram quando eram solteiros, agora casaram. Casaram em comunhão universal de bens. Toda vez que você é casado em comunhão universal de bens, todo esse processo ele tem que ser feito antes. Tem partilha. Aí tu casa, tu separa. Tu casou, tu separou, tu tem que averbar na matrícula. São detalhezinhos, né, e que na hora da venda não se consegue fazer. Não é que não se consiga fazer. Tem que esperar, tu tem que resolver, né? Tem que averbar antes. Sim, tem que averbar antes para poder fazer. Eu já tive situações em que eu mandei para a conformidade da Caixa, passou e eu coloquei numa observação, dizendo que ia ser feito concomitante com a questão do comprador, perdão. E passou, mas eu também já tive situações em que não, né? Vai ter que ser feito todas as averbações para a Caixa poder aceitar. Então, a matrícula é importante, né, ter esse cuidado nesse momento. A matrícula ela é fundamental. E a matrícula para a engenharia, né, ela não precisa ser atualizada. Né? Então, isso é importante, por quê? Porque se ela não for atualizada, pode ser que a matrícula que a gente recebeu desatualizada não tenha alguma informação que na atualizada vai estar, né? Acontece muito também da matrícula, pelo menos lá em Pelotas, de mudar o nome da rua e na matrícula anterior está o endereço, quando chega a matrícula nova está outro, aí mandou para a conformidade, devolveu, tem que arrumar, né? E tem que pedir o engenheiro ajustar, então tem essa questão também da... Daqui a pouquinho muda, eu já tive várias situações assim, de terrenos principalmente, né? A prefeitura muda o nome da rua, fez o loteamento, venderam os terrenos, mudou o nome da rua e não está averbado para te poder fazer. Eu já consegui fazer, eu já peguei vários assim, tá? Todos eu consegui fazer concomitante com as averbações do comprador.
mas vai que em algum momento isso também mude e a gente já não consiga fazer. Sim, Então, mas o vendedor tem que ter essa atenção, né? ter ciência que esse processo pode demorar um pouco mais em função disso. Acho que isso é importante também, alinhar a expectativa, como a Ibra falou lá no início da simulação. A hora da matrícula é uma hora também da gente parar, ler e alinhar a expectativa, porque pode ter essas O imóvel usado intercorrências. sempre tem uma coisinha. Sempre tem uma coisinha. É uma aleluia, né? Quando tu pega que tu olhar assim, não tem nada de... Ai, que aleluia, Jesus. Vamos que é tu. Mas o imóvel usado tem isso, tem essa questão, né? Que normalmente ele demora um pouquinho mais porque tem alguma coisinha para ajustar, né? Até porque no momento da vistoria ali, da engenharia, o profissional engenheiro, ele vai bater ali o que está no imóvel, checar com a matrícula. Então, assim, se houve lá a construção de um sobrado e na matrícula tem só um piso, poxa, está divergente, já vai impactar ali mesmo. Então, já vai parar tudo ali, até fazer toda a correção, né? Então, já tem o papel fundamental ali pegar a matrícula e fazer toda essa leitura que a Ibra falou, né? Que é bem essencial dentro do processo, né? É uns minutinhos que a gente demora, mas eu juro, assim, ó, me economiza muito depois. É rápido, sabe, assim, na resolução mesmo. Então, a matrícula é primordial. E ali diz também, por exemplo, no caso de interveniente quitante, se tem uma outra instituição. Sim, exatamente. E aí tem um processo também que é um pouquinho mais moroso no dependendo final. Dependendo da instituição financeira, eu já peguei de vários bancos, tá? E é nesse momento que eu já peço tudo. Porque ele leva um tempo para te poder fazer. Retorno, se é da Caixa no mesmo dia, às vezes a gente consegue. Mas de outra instituição financeira, tu espera tranquilamente uma semana, 10 dias. Teve uma vou compartilhar com vocês aqui, que o IQ, interveniente quitante, era no Banco do Brasil, que é em frente ao meu escritório. E aí chegou e aí aquela função de verba, daí não tinha verba, chegou a verba. Oba, agora vão assinar. Só que tem que assinar amanhã. E aí tinha que ir com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil não mandava o e-mail com as as 3 informações. datas, com os 3 valores. E não mandava. Daí no fim a gente sentou lá, ficamos o dia inteiro esperando dentro do Banco do Brasil. 2 dias. No primeiro dia não deu certo, não conseguiram informar. No outro dia, primeiro foi uma das meninas, depois a gente foi fazendo um plantão, assim. Aí era 5:30 da tarde, eles mandaram o e-mail. Já tinha barraca lá, já. Não, olha, só por Deus. Mas eles te deram... Sim. Não, a gente só consegue com e-mail. Não, eles responderam o e-mail. Ah, tá. Que é uma pressão psicológica. Tô aqui, responde meu e-mail. Responde meu e-mail, estou precisando. Tem essas coisas, né? Que a gente tem Esses bancos desafios. Tem bancos que são mais flexíveis, tem outros que tem uma regra mais, né, menos flexível, que tu tem e demora mais tempo. Então tem tudo isso, que tudo atrapalha, né, na agilidade lá para que o vendedor acabe recebendo, né? Porque conforme vai aumentando os problemas, né? E nada é um dia para resolver, tudo é 3, 4, 5, depende da cartória 10, né? E aí vai. E tudo depende das demandas desses bancos, né? Porque, na verdade, eles se falam entre eles. O interveniente quitante, eles são e-mails entre as instituições em que eles se falam, e aí, no teu tempo, tu vai lá dar retorno no que eu estou te pedindo. Então, cada um tem seu tempo, não adianta. Mas tem bancos que tu vai lá e pega, que nem a Caixa, tu gera um boleto e paga, né? Agora tem bancos, o Santander também, eu vou lá, pego o boletim, pago do cliente. Agora, dependendo do banco, não é assim, né? O e-mail. Enfim, gente, mas são percalços. Sim. E aí, cliente? Estou com a matrícula, tudo certo. E não é interveniente quitante. Chamamos o engenheiro da Caixa. E aí, vamos lá, agora mas a fase da engenharia. Mas deu tudo certo? Vão avaliar o imóvel que eu vou comprar agora. Como é um imóvel de 3 milhões, ele não tem nenhum problema, né? A matrícula está certinha. A pessoa era solteira, o vendedor era solteiro. Então, tá lindo e maravilhoso. Não deve ir para a Caixa. Tá tudo perfeitinho. Daí o processo a gente tem os 5 dias. Não, mas vamos complicar um pouco mais, né? Vamos dizer. Tá indo tudo bem, né? Tá tudo muito bonito isso aí. Não tá tendo trabalho para vocês. 3 milhões a gente precisa aqui, ó. 3 milhões não tem erro algum, meu amigo. Não existe. Não, tá tudo muito bonito. Vamos complicar aí. Vamos colocar um vendedor aí com um problema. A avaliação veio de 2 milhões e 200. Aí já complicou, né? Ferrou. Vamos contestar.
E aí, como é que é contestar? Isso é importante, né? Para ver que cada etapa tem os seus percalços. Porque se, né, a gente fez lá a simulação e foi 2,5 milhões, só que a compra e venda está saindo por 3 milhões, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ir lá naquela avaliação, cancelar e refazer a avaliação com 3 milhões. Não, primeiro a gente vai tentar contestar. Não, pra primeiro ver se Calma. Não, mas é bem... A pelo menos diferença, lá né? na nossa diferença é região, bem grande. normalmente não passa. Tem que, a não ser que o vendedor aceite, é difícil também o vendedor aceitar que vamos considerar as possibilidades que nós temos. Então, deu 2,5 milhões, era 3, faltou 500 mil. Tem, Murilo? 500 mil? Não tem. Não. Então, vamos para... Separa, Carol, não tem 500 mil, te separa. Todas as nossas possibilidades. Quais são as nossas possibilidades? A primeira, É contestar. Aí, o que é contestar? Acho que é legal a gente falar aqui, porque daqui a um pouco o corretor não tem ainda essa prática ou nunca fez. É que eu pensei em outra coisa. Eu pensei em que o imóvel, não que o engenheiro deu 2,5 milhões em vez de 3 milhões. Eu estava imaginando que veio o laudo. Veio o laudo, menos. tá. Então, corta toda essa parte aí. 2 milhões, era 3, compra e venda, e veio 2,5. Vamos arredondar, que foi mais fácil. Faltou 500 mil. Murilo não tem 500 mil, já sei, conheço a conta bancária dele. E aí, agora, a gente vai contestar com o engenheiro para ver se a gente consegue chegar nos 3 milhões para fechar o negócio. Como que eu contesto? Tá? Eu pego a região onde ele está comprando, né, o teu imóvel, e pego ali 5, 6 imóveis, pego links, colo no Word isso, faço um textinho e entro lá dentro do CIOP e mando a contestação, informando que dentro daquela região, eu tenho um textinho que eu já fiz bem bonitinho, enfim, onde eu coloco para o engenheiro que dentro daquela região a média de imóveis é essa, segue os links para a conferência, boto meu telefone também se ele, né, tiver alguma dúvida, tá? Geralmente, quando eu faço isso, de um dia para o outro, assim, eu tenho resposta muito difícil demorar. E eu nunca tive uma negativa. Ele sempre... Porque, de fato, se tu tá colocando ali, se é coerente. É coerente, eu acho né? que isso vai também de região para região, né? Em Pelotas é mais difícil conseguir a contestação. Eu ligo pro engenheiro, né? Dou aquela conversadinha, digo, vou colocar lá para te ver como... Mas, assim, raramente tem essa... Eles vão ajustar. Lá em Pelotas, eles são mais críticos para isso. Mesmo com os links, mesmo... Eles ajustam, eu não posso... Já teve de tudo, assim, já teve casos que a gente nem precisou contestar, porque antes da contestação, o que a gente faz? Liga. Isso, fulano, era tanto e tal, tem como mudar o laudo, mas tem que ser meio rápido, porque eles têm um tempo. Isso. E aí muitos, não, beleza, vai lá e muda. Outros, só no sistema. Quer dizer o quê? Que eu tenho que contestar. E aí eu faço a mesma coisa que a Ibra. O corretor manda os links, a gente contesta, muitos vêm, outros, né, meio... Lá a gente coloca 5 links, né, que é o que é a orientação, e dependendo do engenheiro, assim, né, tu liga e, já ajusto aqui, agora dependendo do engenheiro. Não. E normalmente os que não fazem essa mudança no telefone. Não muda depois, né? Vai mudar depois. Teve um caso específico que a gente tentou 2 vezes, porque normativamente a gente pode contestar 2 vezes, né? Isso é bom a gente falar. Porque fica aquela... Até na semana passada a gente teve uma situação que o corretor falou, aí não foi valor, ele contestou, ele reprovou o laudo por algumas questões do imóvel. E aí, foi isso, a umidade, né? Vai lá e vai arrumar. Mas aí o corretor veio, Carol, quem sabe chama outro engenheiro, que esse aí estava complicando, não sei o quê. Não tem como. Então, isso é bom a gente falar, não é comigo, não é com a Ibra, não é com outro correspondente. Vai sempre destinar para o mesmo, né? Aí a gente pode chamar a primeira vez, contestar uma vez, depois contestar a segunda vez, vai cair para ele de novo, mas com talvez um outro viés, né? Analisando de outra forma. E aí tem uma terceira que vai para a SR. E aí eu nunca cheguei a pedir nada via SR, porque aí teve... eu nunca cheguei porque os meus deu certo até... Não aprovou. Sério? Aí foi certo. Não, eu sei. Eu tava com a... Eu já ia dizer... Por isso que eu digo, lá em Pelotas é complicado. É melhor que aprove de cara. Né? Foi pra SR e não aprovou.
Não provou. Ixi. Não, mas eu já tive, não comigo, mas compartilhando com alguns colegas do meio, teve casos que foi para SR e baixou mais ainda. Eu quero desfazer, quero tirar. Não quero mais essa brincadeira. Vamos brincar de outra coisa. Mas, assim, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas lá em Pelotas raramente acontece do valor não estar compatível, né, com o que a gente tá pedindo, assim. É difícil, são raros os casos. E aí também depende de qual engenheiro. Às vezes cai o engenheiro e digo, não, esse engenheiro não. Tem isso que a gente já conhece, Já né? conheço. Já. Não, foi engraçado, um que eu tive agora há pouco tempo, tem uns 2 meses, que o teto de Cachoeirinha, no Minha Casa Minha Vida, é 219. Uhum. E aí veio o laudo 220. Aí por R$1.000 foi para SBPM. Aí o cliente queria morrer. Aí eu liguei, expliquei, daí ele reduziu 1.000, mas geralmente a gente quer mais, né? Nesse caso eu queria reduzir 1.000. Semana passada aconteceu isso. Aí eu olhei o engenheiro e digo, esse aqui é parceiro. Liguei e já mudou na hora. Agora tem outros que... Teve um caso que eu tive que cancelar a avaliação, abrir contestação, não deu certo de cancelar e trocar para o SBP. Tá, mas Murilo, Não, qual aí... que é a tua situação aí? 2,5, Não, contestamos, deu certo. Deu certo, deu 3 tudo, milhões. Deu tudo certo. Agora, o que eu faço? Engenharia já foi, vistoria foi feita, tudo aprovado, tudo certinho. Aí a gente entra para a conformidade, né? Que é quando a gente pega toda essa documentação... Não, na verdade, a gente assinou os formulários? Não assinou ainda. Não, a gente vai assinar Não agora. assinei nada. Não assinei nada, viu, Tá Híbrido? só no É. só É, no só bigode. Eu já Não, estava mas- mandando para conformidade. Não, e eu tenho um pouco de FGTS para usar, posso? Não. Eu até pensei, 3 milhões não pode. Era pegadinha essa. Não pode. Ficou Porque assim, que nunca faz de 3 milhões. 3 milhões é o meu sonho, eu nunca fiz um de 3 milhões. Não pode, Murilo, vou te explicar por quê. Porque o FGTS, para que tu utilize, tu tem que estar dentro do sistema SFH, né, que é até 1,5 milhão. Como, né, ser um rapaz assim, com muito dinheiro, Uma diferenciada. condição diferenciada. O teu imóvel passou de 1,5 milhão, né? E aí, gente, é 1,5 milhão com um centavo já passou, né? Então, ele cai no SFI, onde não é permitida a utilização do fundo de garantia. Achei Então, bom ela falar que é pegadinha. não foi Ficou pegadinha, nas né, duas mas- assim, eu e aí, Bruno. Eu dei aquela trava para pensar, sabe? Porque realmente, eu infelizmente nunca fiz um de 3 milhões. Mas aqueles 500 mil que tu tinha no fundo de garantia não vai ser 500 possível mil, usar. eu acho que eu vou sacar isso aí antes. E vai ser possível amortizar depois? Era essa a minha Pode ser. próxima, né? Você poderia Vai ser usar possível, depois. Carol? Não. Guarda esses 500 mil aí para uma outra... Outro momento. Outro Outro momento. momento. Enfim, então a gente precisa assinar os formulários antes de mandar para a conformidade, né? Que esse é um momento muito importante, que é o momento em que o correspondente bancário normalmente vai ser o primeiro contato dele com o cliente, né, final, que é quem está comprando, né? Porque normalmente quem a gente recebe é a documentação do corretor, né? Uhum. E aí, nesse momento, a gente vai convidar o cliente para ir até o escritório. Ou já aconteceu de eu ir no cliente, pegar a assinatura, porque ele não podia sair. E aí, ele tinha uma renda informal. Eu disse, já fica aí que eu vou tirar uma foto aqui para provar que tu trabalha aqui. Já fiz uma de fotógrafo. Porque a gente precisa também, né... embasar a renda do cliente quando ele tem uma renda informal, né? Então... E como lá a gente trabalha muito nessa questão da agilidade, quando tem que buscar assinatura de formulário, a gente vai, tem que tirar foto, a gente tira, que importa até a gente... 1.001 utilidades. 1.001 utilidades, né? Bombril. Então, o que acontece? Esse momento é onde a gente vai explicar para que esse cliente todo o processo do que ele passou já, né? Desde lá da simulação até o que está por vir, né? E ele os formulários nada mais é do que ele afirmando ali, dando a ciência do que a documentação que foi entregue, é fidedigna, né? E mais abertura de conta, cartão de crédito, fidelização, enfim, que é o momento que a gente pega com o cliente na hora do formulário, né? Assinatura de formulários. E é importante também, nesse momento, a gente sempre coloca lá onde é o contato, o último contato antes da assinatura, do contrato, efetivamente, porque onde a gente pode confirmar os valores, porque no meio do caminho pode ter mudado, vou dar um pouquinho mais de entrada,
ou menos, e aí ajustar. Então, esse é o dia D, que eu digo, né? Como a Duda falou, a assinatura dos formulários, formalizando realmente o pedido dele e também dos valores, confirmar, vai usar fundo mesmo, é esse valor mesmo, e aí fechar tudo ali. A questão das despesas também, né, que a gente fala nesse dia, quanto vai gastar, ITBI, registro, caixa, se o custo, né, do o custo tudo, de todo o processo naquele momento ali. Então é isso, Murilo, tem tudo certo? Não, tem os já. valores das despesas, Tá tudo certo, assinou tudo. Já assinou Sim, conta, já tá tudo... cartão, seguro, consórcio. Tudo assinado. Pô, Tudo o consórcio vai ser bom, né? 3 Tudo, milhões. tudo. Fazer o consórcio. Tudo assinado, estou fidelizado, abri conta. Gostou do trabalho do correspondente? Bastante. Mas já não acabou? Acabou? Não, mas é só para Te ofereceram aguinha, cafezinho, te deixaram à vontade. Sim, fui muito bem atendido. Tá? E agora eu parto para quê? O que eu faço? Eu espero algum contato tem que assinar mais alguma coisa? O que é essa papelada? Lá no correspondente, todo o processo do financiamento, tudo isso que a gente está trazendo até aqui, a gente tem um sistema em que o cliente fica acompanhando, né? Tudo que ele faz. Quando ele entra no CCA, que eu faço a avaliação, ele aprova, eu dou as boas-vindas, eu me apresento, digo o que é o correspondente. Quando eu estou solicitando engenharia, ele vai saber se a engenharia foi solicitada, temos o prazo de tantos dias. Vamos assinar sua documentação amanhã, onde eu vou estar te esclarecendo todo o processo e como que funciona. E aí eu tenho esse contato com o cliente, tá? Depois disso, nesse contato, ele já vai saber. Estou esperando a engenharia para poder mandar para a conformidade. O que é a conformidade da Caixa? A área que vai analisar essa documentação. Se tudo que eu estou colocando em sistema confere com a documentação física que eu estou mandando. Aí eu vou trazendo esses pontos para os clientes. O cliente sempre vai ficar sabendo aonde está. Foi para a conformidade, então a gente já sabe que agora eu tenho 5 dias para poder ter a análise desse processo. Geralmente é antes, né, gurias? Não é? Normativamente a gente sabe que Cada leva passo, 5, né? Cada passo vai alertando. Vai alertando o cliente. Porque para você, enquanto cliente, principalmente se é o teu primeiro financiamento, traz mais segurança. Com certeza. Credibilidade. E eu sempre copio também o corretor, porque ele precisa saber como é que está esse andamento, né? Comprador, vendedor, todas as partes, comprador, vendedor e o corretor. Porque senão fica muito solto, né? É muito fácil a gente falar e fazendo as coisas, mas eles gostam de ter uma segurança, e até pra gente também é bom, né? Daí tu não te perde, tu tá dando a informação pro cliente, tu tá sendo coerente com o que tu tá trazendo, e se acontecer alguma coisa nesta etapa, é uma situação, é outra questão, né? Outra coisa que eu sempre trago também quando vai para conformidade, porque a Caixa pode solicitar para nós qualquer documento no momento que a gente manda uma documentação para conformidade. Que ela entenda que eu precise complementar aquela documentação que está ali. Olha, preciso de tal coisa. Ou até uma verbação, que nem nós trouxemos antes, enfim, coisas nesse sentido. Então, eu procuro acompanhar, manter o cliente bem ciente. Então, ele já está ciente de que está indo para conformidade. Temos lá 5 dias daí para fazer essa análise, né? Depois que assina os formulários e tudo mais. Porque quando vem da engenharia, tu já tem tudo pronto, né? É rápido, não assim, quando eu peço a engenharia, no máximo no outro dia eu já estou com o cliente para assinar os formulários e passar toda a questão da explicação do processo, e de fato eu só espero a engenharia. Aí entramos no CIOP e mandamos para conformidade. O cliente recebe uma nova mensagem informando que foi mandada a documentação para conformidade e que nós temos 5 dias daí para esse prazo. Para conformidade, no caso da OK, né? Da OK. Isso aí. Porque a gente só pode dar o segmento, né, para mandar a pasta para a agência depois que a conformidade diz, olha, todo o dossiê do cliente está de acordo, né? E aqui eu acho que é importante a gente trazer o Minha Casa Minha Vida, né? Porque, por exemplo, no SBPE, a gente não tem o quê? O fator social que tem no Minha Casa Minha Vida, né? E quando a gente está trabalhando o Minha Casa Minha Vida com o dependente, que é a questão ali do fator social, né, que é onde ele vai ter aquele desconto, né, da entrada, a conformidade ela não vai conferir, por exemplo, de uma das regras que o dependente não pode ter renda, que se ele tem renda ou se ele não tem, o que ele vai conferir nesse momento? Se ele é parente até 3º grau, se a declaração está correta, se o endereço, né, é o mesmo do comprador.
e vai dar conformidade. Quem vai conferir depois as outras coisas vai ser a agência, né? Então, o que acontece? A conformidade, muitas vezes, quando eu abri o correspondente, os parceiros achavam que a Caixa dando ali a conformidade estava ok, a gente assinar esse contrato, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Só está garantido que vai assinar quando o gerente marca a assinatura, né? Num SBPE de 3 milhões, vamos supor que a tua renda seja toda declaração de imposto de renda, né? E que não tenha ali no teu imposto outras coisas, né? Mais patrimônio, enfim. A agência provavelmente vai pedir os extratos bancários, que a conformidade não pede, para tu comprovar aquela renda que está lá no teu imposto, né? Então, o que vai acontecer? Passa na conformidade, a conformidade dá ok, mas ainda não está certo. Existe o crivo ainda da agência, Da agência, né? Então, isso é importante a gente falar, porque existe mais uma etapa, e aí sim, nessa etapa da agência, que a gente vai ter certeza se esse contrato, né? Essa pré-aprovação, que daí é isso que eu falo muito lá, está vai ok, estar ok, se vai se concretizar. Principalmente na renda informal. Exatamente. Vou dar um exemplo nosso lá, se bota, por exemplo, uma renda informal, lá na conformidade eles não vão pedir os extratos bancários, mas quando volta para a agência, aí a agência pede e vê se bate, se faz sentido. Ou se é um imposto de renda só com a renda lá de autônomo, também pede os extratos para ver se faz sentido ou não. E tudo que puder ter de documentação para complementar aquelas informações que estão ali, para eles olharem, até para não ficar mais moroso no momento da assinatura, não demorar. Já manda tudo antes, já manda, né, para poder passar pelo crivo deles ali e entender que deu. E eles conferem, inclusive, as questões do FGTS, se está entrando, né? Se está ativo na se CLT. Está ativo, tudo. Não, sério, não tem, né? Que isso vai ser lá na agência, né? Então, a conformidade, só para a gente deixar mais claro, assim, a conformidade, ela vai bater as informações, né, de documentação para ver se está tudo certinho. E aí eu brinco que não pode ter um centavo errado, porque já aconteceu. Uma vez eu coloquei 1 centavo de diferença e voltou de Não foi arredondamento da HP. Não. Aí eu disse, não acredito, gente, 1 centavo não muda nada na vida. Mas, enfim, mudou nesse momento, né, que eu tive que refazer. E ela vai pegar matrícula, essas coisas, eles são bem criteriosos. De resto, quem vai de fato olhar vai ser a agência, né? Que daí é o que vocês trouxeram, vinculação com o fundo de garantia, no caso de dependente, se é dependente mesmo ou não, enfim. E a comprovação extra, né? E se a agência entender que precisa de mais alguma coisa, mesmo que tenha passado pela conformidade, eles vão pedir também. Porque para eles estarem mais munidos, vamos dizer assim, né? Mais seguros, né? Em relação ao comprometimento. Exatamente. Até porque normativamente, né, lá no normativo diz que quem vai aceitar ou não o crédito, quem vai dar o ok ou não vai ser o gerente, é o gerente, né? É então, o gerente concessor. E está bem claro lá que ele pode solicitar o que ele quiser mais, né? Então aí a gente... Porque ele vai assinar o contrato para se comprometer. Ele que está se comprometendo. Veio da conformidade, ok, assinei o contrato. Foi para a agência deu ok. Agora vem um momento feliz, vamos assinar o contrato, 3 milhões, vou mudar para casa nova. Aí finaliza na assinatura para iniciar um novo processo. Exato. Sabe o que acontece muito? Que aí o cliente nos pergunta, quando eu assinar o contrato, já vou receber a chave do imóvel, né? O cliente, lá pelo menos acontece muito isso, né? De perguntar. E aí, na verdade, isso é um acordo entre as partes, né? O correspondente, ele não se envolve com essa questão, né? Teve que venceu a matrícula dos 30 dias, passou os 30 dias para mandar para conformidade porque deu algum problema. Quem é que paga essa matrícula, né? Às vezes eles perguntam, eu digo, gente, isso é uma coisa que vocês têm que verificar sempre com o corretor, porque é um acordo entre as partes, né? Então, a tua casa de 3 milhões, o que tu combinou com o vendedor? Tu vai receber, Nana? Não sei, tem que ver com ele, eu não cheguei. Não chegou nesse ponto aí. Não está escrito lá no contrato. Eu não pensei que eu fosse tão longe assim, né? Achei que ia ser aprovado. Mas é importante falar, né, dessa questão, porque a gente falou, claro, superficialmente sobre a jornada. Sim. A gente começou lá na simulação, aí depois a gente foi na documentação, aí depois a gente foi para a avaliação, aí a gente, no caso, o Murilo não teve fundo de garantia, mas poderia ter um saque do fundo de garantia, e aí depois engenharia, e agora, né, assinou formulários e fechou tudo, foi para a agência, conformidade, e assinou o contrato. Então, fazendo um resumo, esse é a nossa jornada
de financiamento habitacional. Se fizer uma linha do tempo, né? Se for desenhar a jornada, é essa. É óbvio que aí tem vários outros braços, outras ramificações, várias, né? No dia a dia, na prática, a gente sabe como que é. Mas o desenho ali é importante, né? O corretor que está nos assistindo, ele saber dessas etapas e iniciar uma outra etapa que é pós-assinatura, né? Que é tão importante quanto todo o processo do financiamento, é depois que assina, finalizou ali na agência essa assinatura para dar entrada em registro. Né? Isso. E esse ponto é super importante falar, porque a Caixa, o correspondente, ele é responsável até a assinatura. Exatamente. A Caixa É remunera, contratado, né? Nós somos contratados pela parceria lá, pelo contrato com a Caixa, até o dia da assinatura. Após a assinatura, é um outro trabalho que muitos correspondentes fazem, nós, enquanto contrate, a gente faz também. E aí, eu acho que, falando de vocês também, poderiam colocar a opinião de vocês e o trabalho de vocês, é o trabalho de assessoria, que é encaminhar para o registro de imóveis, ITBI, e aí alguns cobram para fazer, outros não cobram, outros já... Aí depende de cada região, depende de cada correspondente. E é bacana, assim, porque lá quando eu abri meu correspondente, né, eu optei em fazer tudo que a gente faz. Eu brinco que é da simulação à averbação, porque é tudo, até entrar o dinheiro na conta do vendedor e do corretor, né, que é o parceiro. Por quê? Porque como a gente já vive isso, né, é mais fácil a gente fazer e o processo fica mais rápido e mais ágil do que daqui a pouco, lá a gente tem mais de 100 parceiros. Imagina se eu tiver por mês 40% deles com um contrato, ter um contrato em cada lugar. Não dá, né? Então, para que a gente consiga ter um controle maior e uma agilidade maior, é melhor que a gente faça esse processo, né? Então, a gente presta essa assessoria. Não, e é um momento bastante criterioso, sabe? Sim. É uma riqueza de detalhe muito grande, assim como é na jornada do financiamento. Também a jornada do registro de imóveis ali, que a gente chama de registro, né? Porque envolve o registro em si. Também ela é cheia de detalhes. E esses detalhes, eles implicam muito no tempo. Hoje a gente diz que o tempo é o nosso maior ativo, né? Então, todo mundo tem pressa hoje. Né? Pressa em executar, pressa em fazer, pressa em receber. Isso. Lógico, o vendedor vai receber o valor do financiamento após a finalização do registro. Muitas vezes a negociação do corretor, a gente sabe que é entre as partes, mas também tem essa agilidade. Nós queremos também, nós enquanto correspondente, assessoria, a gente quer finalizar. Só que tem alguns detalhes que passam, às vezes, despercebidos por muitos agentes ali que estão no processo, onde eu acredito que nós somos muito responsáveis em explicar isso. Por exemplo, o primeiro ponto ali é ter em mãos o cadastro imobiliário. Né? Então, a gente tem que ir atrás do cadastro imobiliário e ter o cuidado quando a gente vai pegar o cadastro imobiliário da unidade, da quadra, se é um apartamento, aquela unidade, o número da rua, o nome da rua, o número do prédio é o mesmo, mas a unidade pode estar diferente, você emitiu uma guia errada. Isso pode acontecer. Daqui a pouco você solicita uma guia e tem dívida de IPTU. Se tem dívida de IPTU, está na dívida ativa, já está na dívida ativa por dívidas de 2019, 2020, 2021, enfim. E mesmo que seja no ano corrente, os meses anteriores que já venceram a parcela, é considerado como dívida e aí vai implicar também no sistema para não gerar guia de IPTU. Aí a gente tem que ir atrás do boleto para fornecer para o parceiro, para que pague, esperar baixar no sistema para então solicitar uma guia de TBI. Então, isso tudo dá uma certa morosidade em todo o processo. Isso eu estou falando só da guia de TBI. Ou, na verdade, daqui um pouco, no caso de mudar o estado civil, isso. Também é uma solteira lá na... Eu nem cheguei nesse ponto, porque daqui a pouco a gente está olhando a dívida do IPTU. Mas, beleza, demorou 1 dia, 2 dias, baixou no sistema a dívida, tá ok, foi pago. Mas aí o comprador, ele não tem o cadastro contribuinte. Aí tem que acionar a prefeitura para fazer o cadastro contribuinte dele, porque ele, muitas vezes, ali não tem. Ou tem o cadastro contribuinte, mas o nome está divergente, né? Era casado, agora é solteiro, ou vice-versa, né? Era solteiro, casou e está divergente com... O contrato vem de uma forma e o cadastro na prefeitura está de outra.
Então vai a gente impugnar na certa. vai impugnar a guia. A gente está falando ainda da guia do ITBI. Nem chegou no registro. Nem deu entrada no registro. Por quê? Porque isso tudo gera uma morosidade já para solicitar essa guia. Então tem várias situações somente no processo ali de solicitação da guia de ITBI. Mas vamos supor que aí passado algum tempo já solicitamos essa guia, pagou a guia, aí vai para a entrada. Tem aí milhares de outras situações que possam ser impugnadas também, onde não depende somente do correspondente. Aí tem que acionar de novo. Muitas vezes é uma questão do vendedor, muitas vezes é questão documental, cadastral. E por aí vai. Tem que ler toda aquela nota de impugnação, né? Que muitas vezes ali a gente precisa de um manual ao lado para entender. É 1 em 1 milhão que não impugna, né? Para poder ir atrás. E assim, isso tudo gera tempo, né? Então é importante nós estarmos sempre alertando ali os nossos parceiros de cada uma dessas etapas, o que acontece e por que aconteceu. Né? Por que demorou um certo tempo para solicitar uma guia? Né? Porque é cadastro contribuinte, é nome divergente, por aí vai. E eu acho que também é esclarecedor falar para o corretor, principalmente que é o mais próximo do processo, os motivos, porque muitas vezes, deu 20 dias, deu 30, deu 35, e explicar por que impugnou, porque, como o Murilo falou, muitas vezes é uma situação que o vendedor deveria ter resolvido lá atrás e não resolveu. E aí agora partiu para resolver junto, concomitante, e aí demora mais. Não consegue tirar, o registro não está conseguindo tirar a guia lá da Receita Federal. Daí não sai. Aí não... Porque vem detalhes, CND, é termo de quitação, procuração, uma pancada de coisa que tem que ter, que muitas vezes nós queremos dar celeridade. Nós, enquanto correspondente, claro, a gente quer que seja rápido, mas tem muita coisa que nós não podemos dar um tempo que não é o nosso. Não é o nosso, exatamente. A gente não pode garantir um tempo que não é o nosso, porque existe uma prefeitura ali por trás, existe um registro de imóveis ali por trás. Então, existe um caso de pessoal, que é um tabelionato ali. Então, assim, são vários documentos em esferas diferentes, onde a gente fica dependente da velocidade deles. Né? E isso acarreta muito o retorno nosso. Então, é muito importante o corretor ter essa consciência de que nós estamos querendo ser o catalisador, né? Acelerar o processo. Mas, muitas vezes, esse tempo não é o tempo nosso. É que eu falo, né? A gente consegue trabalhar com mais agilidade quando está dentro, né, do escritório, dentro do que é possível que é a gente tangível, fazer, que é né? tangível, que não está dependendo de uma documentação, por exemplo, de um vendedor, enfim, de um cliente. Agora, no momento que saiu de dentro do escritório e foi para dentro de um registro, ou, enfim, pedindo um ITBI lá, eu brinco com a Ibra, quanto tempo sai lá o ITBI? 8 dias lá em Pelotas, de um dia para o outro. Então, assim, cada região também tem... Depende muito, né? E ela disse assim, agora tá bom 8 dias, porque já foi mais tempo. Meu Deus, mas nós imagina, tivemos um município, não vou falar aqui para não expor, um município próximo aqui, que foi o quê? 10 dias, 12 dias. Imagina, né? E ontem ainda uma corretora disse assim, Duda, o que eu posso fazer para não impugnar? E eu disse, nada. Porque assim, a gente não tem o que fazer, a gente precisa, o registro vai impugnar, e eu ainda disse, normalmente impugna. Né? Quando não impugna, a gente toma o maior cuidado, cuidado todo, segue todo um protocolo, um checklist todo para que não falte absolutamente nada. Mas é aquela história. Tem sempre uma vírgula no contrato. Tem sempre um FAR lá de 1900 e borracha que tem que pegar um requerimento de uma das partes solicitando cancelamento. Que nem o registro sabe por quê. Então, assim, a gente pergunta. Foi um financiamento lá do ano 2000, que está lá na matrícula, lá no início, lá onde correspondente não teve envolvimento, não tem nada com aquilo, onde muitas vezes a própria matrícula diz que já foi quitado, mas tem que ter o requerimento de uma das partes para solicitar um cancelamento daquela condição da matrícula. Então, é uma coisa que foge totalmente, não é tangível do correspondente. Então, a gente vai lá e aí demora um pouco mais. Né? Mas eu volto a frisar assim, por que a gente coloca isso, traz isso para a mesa? Porque o corretor, e o vendedor principalmente, está totalmente envolvido nesse processo.
De que forma? Da espera, Exatamente. pelo tempo, né? Tem muito comprador do imóvel que não entrou ainda no imóvel, porque o vendedor só libera depois de sair do registro. Exatamente. Existe isso também. Depois Tá que todo recebe na mundo conta, na envolvido. verdade, né? Porque sai do Exato. registro, vai para uma garantia, né? Exato. Da Caixa dando o ok, né? Garantia conforme. Então, na verdade, nem é quando sai do registro, ainda tem mais uma etapa, né? Mais 5 dias Mais de 5 espera dias ali. de espera. Para poder receber. E muitos desses órgãos, agora que tu estava trazendo essas situações, eu já passei por situações lá assim, em que um tempo atrás eu conseguia fazer tudo concomitante. Agora esses órgãos não estão mais querendo ser feito dessa forma. Tu vai fazer esta parte, depois tu vai fazer mais esta parte, e aí tu vai passando 15 dias, 20 dias, 30 dias, e assim vai Sim. indo, até tu Aqui- conseguir ter. Eu, particularmente, eu não gosto muito. É bom que a gente trabalhe assim com prazo. Gostar de trabalhar, eu gosto. Mas quando o prazo, eu consigo... Depende da pois gente. Eu É, consigo é, dominar, né? É É isso aí. difícil eu te dar um prazo, sendo que uma situação a gente já fez rapidíssimo, assim, como também já teve muito É que tu demorado. depende dos outros, tu depende de um outro órgão, de uma Exato. outra instituição que também tem todas as os Então, assim, percalços dela lá. assinou o contrato, aí o vendedor pergunta, quanto tempo eu vou ter esse recurso na minha conta? Como que eu vou te garantir? Eu jogo sabe? lá pra Falar, isso aí. mas não falar É. nada também é É. ruim, né? Acho Eu- que tem que eu dar uma coloco- expectativa. Olha, É, se eu coloco uma tudo, se correr tudo bem. der É. certo, E o que é importante também dentro desse processo? Porque cada vez que impugna, lá em Pelotas a gente tem 3 registros, tá? Quando tem um deles que é maravilhoso, que a gente vai lá, leva a documentação, ele fica com o contrato, eles leem tudo primeiro e depois eles dão o valor e se tiver aqui alguma coisa para ajustar, a gente ajusta. Já tem os outros 2 que não, que primeiro eles te dão o valor, aí tu deposita o dinheiro, aí tu vai lá, deixa o contrato, aí eles começam a ler o contrato, impugnou aqui, parou de ler o contrato, aí Impugna de novo. depois que começa a ler. Né? Então, assim, quando tem uma das zonas que é maravilhosa e as outras são boas, mas tem esses detalhes, né? Esses pequenos detalhes que atrapalham muito o nosso dia a dia, né? E o dia a dia daquele corretor que, por algum motivo, não faz com um correspondente que faça esse trabalho, enfim. E o que acontece? Quando impugna, não é simplesmente ir lá pegar o contrato, né? E deu. A gente tem que ajustar, tem que ir lá colocar no item específico do contrato, tem que ir lá pegar a assinatura com o gerente de novo. Sim, Né? sim. Então tem Sim, todo um envolvimento. envolvimento, É é todo um processo, né? Que é moroso, né? E sem ele a gente não consegue finalizar, né? Que depende de outras pessoas. depende de na outras verdade, pessoas, não depende é. só do nosso trabalho. Lá no Mas, gente, já indo já pro... Infelizmente, a gente voou nosso tempo, né? Eu Voou, acho que né? vai... Mas a série continua. eu acho que vai ter que continuar, porque tem muitos assuntos. Nós estava vindo aqui 1h30, vai ser só uma vírgula de tudo que a gente dessa tem vez de aqui a conteúdo. gente passou mais superficial, né? Daqui a pouco a gente fazer uma edição número 2 aí para entrar mais no detalhe daquelas dores maiores. Exatamente. é verdade. Vamos Pode sim, ser, vamos fazer. Com certeza. Tenho certeza que a gente vai ter aí mais um... Não só mais um, acho que vão ter mais uns 10 episódios. Vamos contratar o Netflix Ah, e eu fazer uma série. Fazer uma série. Mas já deu para ver que a vida do correspondente não é tão simples, não é né? tão simples. Não é tão simples. São desafios São. diários. Um dia, um Vários gerente da leões por Caixa, dia. porque como a gente trabalha muitos anos na Caixa, né, então a gente tem amizade, né? Já antiga, ele disse assim, não, mas você só tem que ir lá e avaliar e ganhar isso, ganhar aquilo. Eu digo, tá bom. Aí eu comecei a falar, tu tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí ele disse, não, eu achava que não era tudo isso. Não, é. Não. E além disso, além de toda essa questão do trabalho, Tem a captação. tem a captação, tem os treinamentos, É, tem tudo, tem. tem conteúdo, tem a página, tem, né? Nossa, tem todo um trabalho por trás. Né? Além disso, tem a Duda um exemplo de vida de mãe, né? Que a gente acabou nem entrando, né, Agora Duda? não vou chorar. Fala pra nós aqui um pouquinho, já que a gente já está partindo para o final. Né? De novo, agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês deixaram, como nós, mas vocês em especial, que são nossas convidadas, deixaram os parceiros de vocês, o escritório de vocês, né? Por essas horas, esses dias ali para estudar o conteúdo também, dar uma atualizada. E a Duda, em especial, deixou um pacotinho de lado. Então, gente, né? Como eu falei, eu sou mãe de 4, né? Só que 1 a 25 dias, né? Então, Arthur
Inclusive, a gente tinha marcado esse momento antes, né, Carol? Sim. Aí não foi possível, ainda bem, porque senão não ia poder vir, né? Porque ele teria sido, resolveu se precipitar, né? Eu sempre falava assim, ai, quero tanto que o Arthur nasça com o gênio do pai e com a atitude da mãe. Aí ele entendeu tanto que a mãe quer tudo para ontem e nasceu 2 meses antes. E sim, né, pra gente poder tá aqui, ele está hospitalizado, graças a Deus ele está bem, a gente só precisa pegar pezinho, né, que ele está engordando 15 gramas por dia. Eu digo, filho, pelo amor de Deus, 15 gramas por dia, a gente vai sair daqui só ano que vem. Mas aí deixei ele lá um pouquinho para poder vir aqui, né, e entendendo que esse momento é tão importante, né, e eu digo, eu amo trabalhar, o meu maior receio de ter filho era ficar longe do trabalho, né, e o Arthur fez tudo, me tirou da cidade, eu dizia, eu vou marcar cesárea para de tarde, vou trabalhar de manhã, vou fazer cesárea de tarde, que nada, né, mudou de cidade para eu ter que realmente dar aquela travada, né, e a gente aprende muito com os filhos, né, porque ele já veio me ensinando que a vida não é mais como eu achava que era, mas o que importa é que ele está bem e que a gente consiga, né, aí cada vez mais ajudar os nossos parceiros, mostrar que essa união aqui, né, entre os correspondentes, ela é importante. Eu sempre digo, eu não considero que eu tenha concorrente, o meu concorrente sou eu mesma, né, porque se eu não evoluir a cada dia, eu vou me prejudicar. Então, a minha concorrente sou eu mesma. Se amanhã eu não for melhor do que hoje, sim, com certeza o mercado vai vai passar por cima, né? Então, eu acho que esse momento aqui é tão importante, um passo, assim, quem sabe, para que a gente consiga ter mais parceiros, né? Mais pares sendo parceiros, né? Porque ninguém consegue atender todo mundo, né? Então, a gente precisa que tenha, sim, mais e mais e mais parceiros. Né? E essa troca, ela é importante, né? Como a gente... Porque tem muita coisa, às vezes, que acontece... Já aconteceu, principalmente no início do que a gente... É uma fala, não, já fiz assim, já fiz assado, já... E são regiões diferentes, mas que o quanto você aprende, o quanto é rico isso, é inexplicável, né? E daí... criar situações para que tu não consiga ter pessoas próximas de ti, que consigam te auxiliar, suporte mesmo, apoio, né? Porque é um detalhezinho que talvez eu tenha feito e que a Duda não sabe. Quantas vezes é um detalhezinho que ela me conta que ela fez também, eu digo, vou fazer isso aí. Hoje ainda aconteceu isso, ontem à noite. Ontem, né? A gente estava conversando, trocando uma situação que veio e tal, e acontece. Então, é bom ter isso mútuo, né? E genuíno. Né? Porque nenhum de nós vai saber. A gente sabe a quantidade normativa que existe dentro da caixa, que a gente lê, relê, e às vezes eu já tive situações de interpretação. Não, interpretei dessa forma. Daí já liguei para tudo, como é que tu interpretou isso aqui? Daí falo mesmo, porque não... meu Deus, eu só tenho a ganhar. Daqui a pouquinho ela tem uma outra visão, e, sabe? Sim. E explana de uma outra forma. Então, quanto mais a gente conseguir se desenvolver e entender que, sim... Ninguém vai atender todo mundo sozinho, mas que a gente consegue ter uma coerência de atendimento, sendo na mesma cidade ou sendo, né, sendo genuíno para as coisas que a gente está trazendo. Imagina que não vai dar certo. Não tem como, sim, né? Não tem fortalecer o nosso meio também, né? Porque sim, a gente atende corretores e clientes que querem uma informação mais segura, ou sim, até algo diferente, uma forma de atender diferente. Ontem a gente conversando, já trocamos algumas ideias, já, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. E daí a gente vai encaixando as necessidades naquela região que daqui a pouco faça sentido e a gente evolua. Inclusive, a gente tem, né, essa parceria aqui, ela está só começando hoje. Hoje é um pontapézinho, porque vem coisa por aí, né? Fiquem ligados. E abrir também um espaço para vocês já chamarem os seus parceiros aí para visitar, né? Falar onde que está o escritório de cada um de vocês lá em Pelotas e lá em Caxias. Fique à vontade, tá? A casa é sua, tá? Fique à vontade para chamar aí os clientes, os parceiros de vocês, tá? Gente, primeiro eu quero agradecer meus parceiros, né? Porque, graças a Deus, a gente tem ali, como eu falei para vocês, mais de 100 parceiros, entre imobiliários, corretores, engenheiros, arquitetos, enfim, e que nos dão aí o combustível para que a gente esteja sempre buscando, né, o melhor. E o meu escritório fica na Rua General Neto, 674, lá em Pelotas, no centro de Pelotas, e logo, logo a gente está abrindo mais um fora de Pelotas, numa cidade que no próximo podcast, na nossa série, a gente vai estar vindo aqui e a gente vai estar falando sobre esse escritório também. Então, gente, muito obrigada pela parceria de vocês, né? Que esses momentos só são possíveis porque a gente tem vocês, né? Eu quero também começar agradecendo os meus parceiros, porque eles são, assim, eu tenho parceiros desde que a gente começou o escritório e são pessoas
Eu tenho a graça de sempre conseguir ter boas pessoas do meu lado, sabe? Eu tenho pessoas ótimas, assim, parceiros que estão comigo desde o início. E muitos que estão se chegando, né? E aí envolve arquitetos, engenheiros. Eu tenho muitos clientes que nos indicam, muitos. Vocês não têm noção, assim, quanto é bom isso, né? Porque daí levam o nosso trabalho, o nosso atendimento, como que, né? A gente se dedica para isso, de fato, poder ter esse retorno, né? Então, de fato, quero muito agradecer a todos eles por estarem conosco todo esse tempo. Dizer que a gente trabalha home office, né, atualmente. Eu atendo muito na questão das imobiliárias. A gente tem várias imobiliárias parceiras, que é onde a gente acaba atendendo muito bem. E também a gente acaba alugando uma sala num co-work. Quando eu marco o dia inteiro, esses atendimentos, é nesse co-work que a gente atende, que tem uma estrutura excelente lá em Caxias e que a gente consegue dar o devido suporte para o nosso cliente. Muito obrigada, né? E estamos sempre disponíveis aos atendimentos, aos clientes, enfim, a avaliação, tudo que precisar, nós estamos aí para poder interagir e atender, né, junto com os nossos parceiros, os nossos clientes. Eu também gostaria de agradecer a minha parceira por me aturar, né, esse tempo. É que depois desse imóvel de 3 milhões... Não, ela repensou. Tu não fica preocupada. Eu tô preocupada com aquele fundo de 500 mil que não conseguiu sacar. Tem que agradecer por aturar e por aí vai. Gente, mas muito obrigado mesmo, viu? A gente sabe né, vocês se deslocaram até aqui, a Duda, com toda a questão lá com o Arthur, né? E a Ibra também veio de Caxias e deixou lá todas as atividades, né? No meio aí da semana. Então, é de agradecimento mesmo, é gratidão que a gente tem. E é um início, né? A gente vai ter aí outros momentos também. Então, tem muito assunto ainda, muito conteúdo para a gente explorar, mas tenho certeza que foi muito bom, né? Então, só agradeço a presença aqui e a disponibilidade de cada um de vocês, tá? É isso. Bom, vou reforçar, então, os agradecimentos. Já agradeci umas 2 vezes, mas o quanto é importante a gente ter essa união, essa força. Porque, como a gente falou no início, eu reforço, não é uma linha, não é um viés de concorrência, e sim um fortalecimento do meio e, principalmente, gerar conteúdo que faça sentido, não só para os meus parceiros, mas para os parceiros de vocês também. Que eu tenho certeza que daqui a gente vai abrir várias portas para outros conteúdos diferentes também, outras parcerias que vão nos ajudar, que vão fortalecer os nossos parceiros, os clientes também, para que a gente consiga passar esse conteúdo para outras pessoas. Então, a gente só está começando. Fiquem ligados. E a você também, né? Nosso parceiro, obrigado pelo tempo aqui nos acompanhando, nos assistindo, dando essa audiência aqui pra gente, né? Todos os nossos ouvintes, além de parceiro, tem os ouvintes que nos acompanham sempre, a gente recebendo os feedbacks, né? Diariamente aqui desses momentos de podcast, está sendo muito bom, está sendo uma alegria, uma satisfação muito grande pra gente. Então, reforçar mais uma vez aqui o que a Carol disse lá no início, a gente tem o nosso correspondente, né, a Contrate Consultoria, Serviços Financeiros, a gente fica lá no centro de Cachoeirinha. Então, nos acompanhe aí na rede social, contrate.consultoria, e também a respeito do nosso canal aqui do podcast, né? Siga a gente aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e nos acompanhe também no Instagram, tá? showtefalar.podcast. Lá a gente tem cortes aqui dos episódios, tem o link também para vocês poderem mandar aí para os seus amigos, seus parentes, enfim. Acompanhar e dar essa força aí para a gente aqui no canal, tá bom? É isso, mais uma vez, né? Agradecer a cada um de vocês e nos acompanhe. Logo, logo teremos novidades aí, outros tantos episódios bem bacanas aí para vocês, tá bom? Mais uma vez, valeu, obrigado, Tchau, um abraço.